Boa noite, povo de Deus, boa noite, glória a Deus. Vai chegando na nossa live aí para a glória do Senhor. Estamos aqui para mais um dia de leitura da palavra. Boa noite, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vai chegando, vai dando boa noite quem está chegando aí. Adriele, boa noite, André, boa noite. Gente, estamos aqui para finalizar hoje o livro de 1 Coríntios. E amanhã de 2 Coríntios, né? Então eu estava fazendo as contas aqui, ó, para ver até quando que a gente vai à leitura. Então a gente tem mais uma semana de leitura e a gente já vai finalizar. Eu acho que vai terminar sem ser nessa terça, 29, na outra terça, né? Eu acho, né? Pelas contas aqui, dando tudo certinho, eu acho que é isso mesmo, tá bom? Sem ser nessa terça, que é 29, acho que é dia 6, se eu não me engano, que vai finalizar esse propósito. Tá perto, né? Tem praticamente uma semana de leitura da palavra aí, em nome de Jesus, amém? Boa noite, Márcia, boa noite, Juliana, boa noite, Jeane, Lídia, aqui é meio difícil ver, Kátia, boa noite, Lucimeire, boa noite, Deus abençoe, gente. Jussiara, Maria, Isabel, Deus abençoe, glória a Deus. Estamos aqui então para nós continuarmos a nossa leitura da palavra e na certeza que Deus vai falar muito conosco novamente, como Ele tem falado todos os dias, né? Eu queria até ler para vocês o que eu estava falando ontem sobre o Spurgeon, né? A frase dele, que ontem, assim, na hora que me veio no coração, eu acabei esquecendo, né? Então, assim, depois eu vou ler um trechinho do que ele falou, porque é um trecho de uma pregação dele. Então, assim, é muito, muito importante a gente entender. Spurgeon, para quem não conhece, ele foi o príncipe dos pregadores. Acho que com 26 anos, ele já foi declarado o príncipe dos pregadores. Porque aonde ele ia pregar a palavra do Senhor, as pessoas ficavam totalmente comovidas, elas se convertiam ao Senhor. Chegou um momento que ele não podia nem pregar, porque não cabia mais, para onde ele ia não cabia gente. Então, assim, é muito interessante. Viveu, nosso pai, mais de 100 anos atrás, né? Mas deixou aí os ensinamentos. Glória a Deus. Amém? Então, vamos fazer a nossa oração. Nossa, tem muita gente ainda atrasada, né, gente? Acho que hoje é dia de culto, fogueira santa, né? O propósito da fogueira santa na igreja. Então, eu acho que isso atrasou um pouco as pessoas. Mas vamos fazer a nossa oração e aí no final eu leio, tá? Eu leio a citação aqui, uma parte da pregação de Spurgeon, que eu até comentei com vocês ontem, tá bom? Vamos lá então fazer a nossa oração em nome de Jesus? Glória a Deus, eu tô bem, graças a Deus. E vocês estão bem? Tudo na paz do Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém, Jesus. Então vamos fazer a nossa oração para a gente começar a nossa leitura da palavra de hoje, em nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite mais que especial, para ler a Tua santa palavra. Meu Deus, para este momento, meu Deus, em que o Senhor fala grandiosamente em nossos corações, este momento em que nós recebemos de Ti algo sobrenatural, aquilo que vem dos céus, aquilo que nós não podemos explicar, aquilo que ninguém pode nos oferecer. Nós recebemos aqui de Ti, nessa hora de leitura bíblica, uma força, meu Deus, para poder vencer os obstáculos que se colocam na nossa frente. Nós recebemos ousadia dada pelo Seu Espírito Santo, meu Deus, para enfrentar qualquer problema sem medo. Meu Deus, nós recebemos de Ti, meu Deus, algo que vem dos céus para o nosso coração, que nos traz capacidade, habilidade, força, entendimento, sabedoria, porque a Tua palavra diz que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, do Pai das luzes, diz lá em Tiago. Então nós queremos receber essa sabedoria hoje, Pai. Nós queremos receber de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, através da leitura que nós faremos hoje do apóstolo Paulo, a epístola aos Coríntios. Abra o nosso entendimento,
que caia as escamas dos nossos olhos enquanto nós estivermos lendo, que o Senhor vai falando profundamente em nossos corações e nos levantando, nos fortalecendo, nos enchendo de Ti. Assim como o salmista Davi, ele diz, meu Deus, lá no Salmo, se eu não me engano, 45, meu coração ferve com palavras boas. É o que nós queremos sentir. Meu Deus, nessa leitura dessa noite, o nosso coração fervendo, assim como, meu Deus, ali os discípulos no caminho de Emaús, enquanto Jesus falava com eles sentiram o coração deles queimando. Meu Deus, meu Pai, era o Espírito Santo do Senhor ardendo no coração daqueles discípulos enquanto Jesus falava. Que nós possamos também, meu Pai, que o nosso coração venha ferver neste momento de palavras boas, que é a palavra do Senhor, que nós venhamos sentir o próprio Senhor Jesus falando conosco, nos ajudando mais uma vez, nos alimentando mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado por todos que estão nesse propósito, em nome de Jesus eu oro e vocês digam amém, digam graças a Deus, amém? Então estamos preparados para começar a nossa oração? É bem importante você sempre fazer uma oração antes de começar a ler a Bíblia, amém? Para que o Espírito Santo abra o seu entendimento e para que você possa entender a palavra do Senhor. Sem nenhuma confusão, sem você ler e sair boiando, né? Vamos dizer assim. Porque tem pessoas que lê e ela não entende nada. Então ontem a gente viu que o apóstolo Paulo, ele estava dando instruções, repreensões à igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, né, a cidade de Corinto, porque foi ali que ele iniciou aquela igreja. Então ele conhecia muito bem aquele povo e o povo resolveu mandar cartas para o apóstolo Paulo, que não estava mais ali, ficou com ele somente 18 meses, então falando de várias coisas que estavam acontecendo na igreja. Então Paulo, ele respondeu aqui, esclarecendo todas as dúvidas da igreja e ajudando nas dificuldades que aquela igreja estava enfrentando, que serve para mim, para você, cada ensinamento. Amém? Vamos lá então? Vamos começar a nossa leitura? Agora a gente está em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. O tema é: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Amém? Aqui eu creio que está falando que tentaram Deus no deserto, né? Vamos lá então? Vamos começar, gente? Lembrando que os comentários é só para vocês me informar se está acontecendo alguma coisa, se está sem áudio, se está travando, é só para isso, tá bom? Mas caso contrário, foque na Bíblia. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aí está falando do povo no deserto mesmo. E todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar-se. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, caíram mortos. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes ardentes, né? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e então escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aqueles, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possa suportar. Marca isso, é bastante conhecido, né? A idolatria e o culto de demônios, no versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria.
Falo como a sábios, julgai a vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, aos que comem os sacrifícios, não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, não tem como você ficar em cima do muro, né? Você servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Vamos lá. Liberdade e amor aos cristãos. Versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fracos do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A gente até leu isso daqui, né? Ele está repetindo. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguns dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Anota isso. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Né? Então tá bem claro, não precisa explicar. Agora estamos no capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Versículo 2. Como as mulheres devem apresentar-se à igreja. Eu vou explicar isso para vocês, tá bom? E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta?
Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, né? Daqui a pouco eu explico isso daqui para vocês, tá bom? Porque isso daqui tem muitas dúvidas. Vamos lá então, dissensões na ceia dos irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, versículo 17. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ou seja, Paulo estava ouvindo dizer que até na hora da Santa Ceia, o povo da igreja estava brigando, né? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não há discernimento do corpo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Porquanto as demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Capítulo 12 agora, tá bom? Capítulo 12, versículo 1, acerca da diversidade dos dons espirituais. Então era tudo dúvida dos irmãos e Paulo ele está respondendo as dúvidas. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios e levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Marca isso. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, variedades de línguas. A outro é dada a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
a unidade do corpo de Cristo, a unidade dos membros do corpo, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer escravos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, todos os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois socorro, depois governo, depois variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, amém? Então, aqui eu acho que está bem claro, né, gente? Está bem claro do jeito que ele está explicando aqui sobre a ordem na igreja, que ninguém deve se achar inferior, porque o seu ministério aparentemente parece inferior, né? Como a igreja ali tinha escravos, livres, tinha judeus, gregos, tinha ali várias pessoas que vieram de várias partes e formaram uma igreja. Então Paulo estava querendo dizer, todos aqui são importantes, todos os ministérios são importantes. Quem limpa o banheiro não é menos importante do que quem prega. Quem canta, né, não é mais importante do que quem cuida das crianças. Todos têm um dom e é o Espírito Santo de Deus que dá o dom para cada um. E vocês formam um corpo. Se o membro que parece ser mais inferior, mais fraco, se ele sofre, todo o corpo sofre junto. É igual quando você bate o dedinho na mesa, né? Quando você levanta à noite, você bate o dedinho do seu pé, você bate o dedinho na mesa, o corpo inteiro sente a dor. Não é verdade? Então ele deu esse exemplo. Um membro, né, do seu corpo, por menorzinho que ele seja, se ele sente dor, o corpo inteiro sente dor. Então é o que ele está dizendo. Nós devemos cuidar uns dos outros porque nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós, igreja, somos o corpo. Não existe ninguém mais inferior ou ninguém mais superior. Todos precisamos igualmente dos outros. Né? Que nem falou, o olho não pode dizer
eu não preciso de você, irmão. Claro que precisa, não é verdade? Você nunca vai dizer, pés, eu não preciso de você, você tá lá embaixo. Os pés estão lá embaixo, dedinho e midinho, né? Você tá lá embaixo, eu não preciso de você, você é inferior. Não, isso não existe, né? Todo o corpo é um, e se um sofre, o corpo inteiro sofre. Se um dedo tá doendo, o corpo todo sente a dor. Então, assim também é espiritual. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Então, vamos lá. Versículo 13. Capítulo 13, versículo 1. Vamos lá? A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios, todas as ciências, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os sustentos dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Capítulo 14, vamos lá? Versículo 1. O dom de profecia é superior ao de línguas. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em línguas estranhas, ore para que a possa interpretar.
Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orareis com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não se sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bens às graças, mas a outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós, todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Preguei isso, né? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então também está bem claro, né? Eu acho que vocês entenderam aqui Paulo explicando que a igreja precisa falar em línguas, é muito importante para a edificação do seu espírito, mas na igreja em si precisa haver interpretação, senão entra alguém que vem do mundo, que vem de fora, e tá todo mundo falando em língua e a pessoa não entende nada, né? Vamos dizer que todo mundo tá doido, vai entrar na igreja e vai sair sem entendimento, vai sair sem a presença de Deus, vai sair sem a palavra, vai sair sem a revelação. Então é por isso que ele fala que na igreja, né, na igreja onde outras pessoas estão ouvindo, é melhor que haja profecia, que haja pregação da palavra, né, que haja revelação da palavra. A profecia é a revelação da palavra, senão as pessoas vão ficar sem entender. Então por isso que ele fala que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, porque com certeza começou a haver confusão de línguas ali, as pessoas mais falavam em línguas e ninguém entendia nada. Vamos dizer assim, né? Vamos lá então? A necessidade da ordem no culto. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós, tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado sobre... Peraí, deixa eu só beber água, gente, porque eu jantei antes da live. Agora tá parado um negócio aqui na minha garganta. Vamos lá? Versículo 30. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Marca isso. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus,
ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém? Então, eu queria chegar aqui para falar uma coisa para vocês que gera muita confusão. A mulher não pode falar na igreja, pastora. Por que ele disse isso? Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer a cultura da época. Naquela época, a grande maioria das mulheres que estavam se convertendo, elas vinham do quê? Da prostituição. Né? Você vê que Paulo começa falando lá no início muito sobre prostituição, idolatria, porque Corinto era um lugar onde vinha muita prostituição. Então a grande maioria das mulheres ali vinham para a igreja, mas elas vinham da prostituição, estavam se convertendo naqueles tempos. Então Paulo falou, olha, não é bom que a mulher interrompa quem está pregando para ficar tirando dúvidas, perguntando. Então é melhor que se ela tiver dúvida, pergunte em casa, não dentro da igreja. Até porque naquela época as mulheres elas ainda estavam se convertendo. Então elas queriam fazer pergunta, elas queriam interromper, elas queriam falar, só que elas ainda não tinham ainda se convertido verdadeiramente. Você vê isso aqui o tempo todo, Paulo mostrando que aquela igreja ali, o povo estava se convertendo, o povo ainda estava começando a conhecer verdadeiramente. Então, para não virar bagunça, para a mulher não começar a interromper quem estava pregando, quem estava dando profecia, e para as mulheres que ainda não eram totalmente convertidas, estavam vindo do mundo, você vê que ele fala sobre não raspar a cabeça, porque era uma forma de idolatria aos deuses, as mulheres rasparem as cabeças, era uma forma da prostituição ali. Então tudo que estava acontecendo ali, Paulo estava dando as instruções para novos convertidos na fé. Então tem gente que fala assim, a mulher não pode pregar. Gente, conheça a história da cidade de Corinto. E aí você vai entender por que Paulo falou, não é permitido falar. Por quê? Em primeiro lugar, porque as mulheres já tinham um jeito sensual de ser, porque elas estavam vindo da prostituição. Elas tinham uma forma sensual de falar. E elas tinham uma forma sensual de lidar com os homens. Então Paulo falou, é melhor que haja divisão para quê? Para que não haja prostituição dentro da igreja. Já não estava vendo? A gente não leu ontem? Que teve prostituição, teve incesto dentro da igreja, e Paulo teve que falar, chamar atenção e falar, eu entrego até para Satanás, né? Eu entrego quem está praticando essas coisas dentro da igreja para Satanás. Então, é isso que estava acontecendo. Então a pessoa ela pega assim, não, a mulher não pode falar na igreja, a mulher não pode cortar cabelo, a mulher não sei o que, mas ela não vai estudar, gente. E aí ela pega isso daqui e faz o escarcéu, né? Mas ela não vai saber o que estava acontecendo, qual era a cultura da época, para quem que Paulo estava falando isso, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, se mulher pode pregar, pode falar, é só você lembrar dos versículos que lá de Isaías, que a Bíblia fala que nos últimos tempos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos servos e as vossas servas profetizarão, né? Então, não tem nada disso, é a pessoa que distorce toda a palavra de Deus, né, gente? Então, é só para vocês entenderem aqui o que estava acontecendo. Só da gente ler Coríntios, a gente já consegue entender, né? A gente já consegue ver aqui que Paulo, ele estava ganhando ainda aquelas almas, o povo ainda não era convertido verdadeiramente, né? Então, assim, que nem aí, não sei falar seu nome, doutora Nayara, ela tá falando, pastora, a mulher tem que orar só com véu? Como eu disse para vocês, as mulheres naquela época, elas raspavam as cabeças para fazer ali a sua oferta aos deuses, seus sacrifícios aos deuses, entendeu? Então muitas com certeza já vinham para a igreja sem os cabelos, né? Então por isso ele falou, então como respeito, porque muitos estavam vindo da prostituição, muitos estavam vindo da idolatria, usem o véu,
né? Tampem tudo certinho, não interrompa quem está falando, não, se tiver dúvida, pergunta pro marido em casa, justamente para não dar aquele problema lá da prostituição, que verdadeiramente deu problema de prostituição, que a gente leu aqui no capítulo, só lembrar aqui, tá? Para vocês, talvez tenha alguém que tá coisando aqui hoje. Capítulo 5, capítulo 6, ele fala sobre a prostituição que estava acontecendo lá, tá? Então é só para vocês entenderem mais ou menos. Aqui é muito, muito resumido. Mas faça o seguinte, dá um Google, pesquisa e vocês vão aprender bastante também, né? Pega a história, mas pega lugar que você pode ter confiança de pesquisar, tá bom? Porque você vai achar de tudo aí na internet, é só Deus, né, gente? Então vamos lá, então? Capítulo 15, a gente já tá terminando, tá, gente? Eu só quis explicar isso daqui, porque isso daqui gera tanta discussão, gente, que dá até preguiça, dá até preguiça de responder assim, às vezes, né? Porque tem gente que pega isso daqui e faz um escarcéu com versículo fora do contexto, né? Tudo, como diz, né? Todo texto sem contexto vira pretexto, não sei. É mais ou menos isso. Vamos lá então, capítulo 15. Versículo 1. Quem tiver dúvida pode falar, tá, gente? Pode perguntar, fiquem à vontade. Versículo 1. Claro que eu também não vou saber responder tudo, né? Mas pode perguntar. Versículo 1, capítulo 15. Vamos continuar pra gente terminar agora. Penúltimo versículo de hoje já. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas graças a Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que comigo está. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo não estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Marca isso. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Marca isso. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Olha que interessante, né? Ele falando, olha, eu estou percebendo pelas cartas de vocês, pelas perguntas de vocês, que muitos não têm conhecimento de Deus. Eu estou falando para vergonha de vocês, falando ali, né, para a igreja. Vocês deviam sentir vergonha, porque pelo que eu estou vendo aqui, que vocês estão falando, fazendo, vocês ainda não têm conhecimento de Deus, né? Versículo 35. Mas se alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo, como quer a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra as dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, outra porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, isso mesmo, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, segundo o homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Está falando da nossa carne, né? Nosso corpo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ora, o aguilhão da morte
é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Cristo Jesus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora o último capítulo de hoje, vamos lá? As coletas para os crentes de Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-vos também o mesmo que eu ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações, versículo 5. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, porém há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firme, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Varonilmente maduros espirituais, né, gente? Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias de Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeitei aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Foco, porém, com a vida de Estéfanas e de Fortunato e Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e vosso. Reconhecei-o, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Prisca. Com a igreja, aqui eu acho que está escrito errado, né? Priscila, né? Com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Amém, gente? Então finalizamos aí 1 Coríntios, né? É uma leitura às vezes um pouquinho cansativa, porque tem muitas dúvidas, muitas coisas que ficam ali só mesmo para um estudo mais profundo, para a gente poder entender todas as coisas que eles estão dizendo. Mas é isso, né? A gente vê que a igreja era uma igreja, ela estava começando, né? Paulo ficou com eles 18 meses e prosseguiu fazendo a obra do Senhor. E deixou ali outras pessoas fazendo a obra, Apolo, Timóteo, Cefas, que ele fala, né? Então, ele declara aí que aquela igreja, depois de tanto tempo que Paulo esteve com eles, depois de tantos ensinamentos, a igreja ainda estava errando demais. Tinha muito mundo na igreja ainda, né? Tinha muito espírito mundando na igreja ainda, né? A gente até vê um título que é a tristeza de Paulo por causa do espírito mundano na igreja. Então, ele dá todas essas recomendações
que é para mim e para você também, né? O que eu tiro aqui, sinceramente, de tudo isso é que a gente precisa realmente amadurecer na fé. Daisy está perguntando que anátema, pastor. Anátema é amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado, né? Então é isso aí. Então o que eu pego aqui de ensinamento para nós nesse dia de hoje é que nós devemos cada dia mais crescer na fé, buscar entender as coisas que são importantíssimas para o nosso amadurecimento espiritual, para que Deus possa fazer a sua obra completa em nossas vidas, para que sejamos salvos. Paulo teve que explicar tanta coisa, até na hora da ceia o povo brigava, gente. Imagina só uma igreja que até na hora da ceia o povo brigava e era ali um momento só de, né, comer um pedaço de pão igual Jesus fez, um pouquinho do suco de uva, do vinho, que é o suco de uva sem álcool, o vinho que é o suco de uva sem álcool, e mesmo assim o povo conseguia fazer confusão. Queria comer demais, queria comer mais do pão, queria tomar mais do vinho, queria embriagar-se. E aí na hora dos cultos não tinha ordem também, era aquela bagunça, um queria falar na frente do outro. Aí Paulo falou, irmãos, enquanto um estiver falando, o outro cale-se, né? O outro cale-se. Então você vê que é umas coisinhas assim que a igreja já era para estar bem mais avançado, mas como alguns ali eram judeus, outros eram gregos, outros eram de vários lugares, outros eram escravos e foram libertos, outros, né? Então ali deu toda essa confusão e Paulo vem com todas essas instruções, amém? Então eu acho que ficou aí um pouco mais claro, e tem a segunda epístola aos Coríntios que a gente vai ler amanhã, tá bom? E o que eu pego para o nosso entendimento aqui é: vamos amadurecer espiritualmente, né? Vamos fazer as coisas certinho, vamos procurar entender, tá bom? Vamos pesquisar pra gente não ficar no raso e fazer confusão também, porque infelizmente essa confusão acontece hoje em dia também, gente. Eu me lembro que quando eu era obreira, teve uma época que as pessoas começavam a brigar acerca da lei, o que era permitido, o que não permitido, o que pode comer, o que não pode comer, igualzinho tava aqui em Coríntios. E assim, os obreiros brigando, começavam a discutir Bíblia, né? Tem até um amigo do meu esposo também, que às vezes ele começa a discutir Bíblia com meu esposo fica assim, oh meu Deus, oh meu pai, eu não quero falar sobre isso, né? Não, pastor, porque Jesus vai voltar. É só discussão sobre Apocalipse. Aí o meu esposo fala, amém, Deus abençoe. Então tá bom, se você crê nisso, né? Ou seja, vai ficar brigando por causa de Bíblia, gente. E tem gente que briga por causa de Bíblia. Tem gente que briga por causa de ministério. Tem gente que briga por causa de um quer saber mais que o outro. E infelizmente isso existe. Então Paulo ele vem falando, gente, o que importa é que vocês fiquem unidos, cuidem uns dos outros, ninguém é mais sábio do que ninguém é mais importante do que ninguém está mais inferior do que ninguém, todo mundo é o mesmo, o que importa é que vocês sejam salvos, faz as coisas certas, né? Não traz o mundo para dentro da igreja é diferente, né? Dentro da igreja é outra forma de lidar, deixa as brigas, as dissensões ficaram para a velha carne, agora vocês são de Jesus, uma nova vida espera por vocês, né? Vocês têm que ter novas atitudes, novos pensamentos. Aí Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, fazia birra como menino, eu brigava como menino, não tinha responsabilidade porque eu era menino, eu era criança, mas agora eu sou adulto, eu já deixei as coisas de menino. Ou seja, gente, vamos deixar essas coisas de ser infantilidade que vocês estão trazendo para dentro da igreja, está trazendo tanta confusão para dentro da igreja. Então o povo ali, você vê que é um povo infantil, apesar do tempo em que Paulo ficou, pregou, ensinou, o povo, foi só Paulo virar as costas para continuar fazendo a obra em outras cidades que o povo fez confusão dentro da igreja. Então, infelizmente isso existe, gente. A gente precisa pegar cada ensinamento desse daqui, guardar no nosso coração, entender que o importante é todo mundo ser salvo, né? Que nem ele falou, se você come algo e escandaliza o seu irmão, não coma, né? Se você está fazendo alguma coisa que está escandalizando alguém, não faça,
né? Tão simples. Evite contenda, evite briga, evite escândalos. Pense nas pessoas que estão de fora. Paulo ele fala diversas vezes isso. Pensa naqueles que estão no mundo, aqueles que querem conhecer a Cristo, entra na igreja e vê essa confusão dentro da igreja, né? Chega na igreja, um querendo falar em línguas mais do que o outro, um quer profetizar mais do que o outro, um quer aparecer mais do que o outro, um quer falar... Gente, eu já fui numa igreja assim. Eu já fui numa igreja assim que eu fiquei assim, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. E olha que eu já era crente na época, mas eu não tava entendendo. Mas eu já fui numa igreja que um queria gritar mais do que o outro, um queria falar mais alto que o outro. Tinha hora que a gente até assustava, né? Que tinha membro que queria falar mais alto que o pastor, queria dar glória a Deus mais alto que o pastor. E eu já não tava entendendo mais nada. Eu falei, meu Deus do céu. Então, infelizmente, você olha pra igreja de Corinto e você fala, não tá muito diferente hoje não. Não é verdade? Mas a gente tem que melhorar, temos que melhorar, a gente tem que cuidar pra gente poder entrar no céu, porque a gente é um corpo, não é verdade? A mão não tem que aparecer mais do que o pé, a boca não tem que, né, falar mais do que, né? Então, assim, todo mundo, cada um cumprindo a sua missão, no seu lugarzinho, fazendo com amor, porque todo mundo é importante, sem confusão, né? Que nem ele falou assim, Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão, né? Porque no capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, é ordem. O resumo de 1 Coríntios, ordem na igreja. Tá virando bagunça. O povo que nem é convertido ainda já tá querendo pregar. Acabou de chegar na igreja, veio da prostituição, tá conhecendo a palavra agora e já quer pregar, já quer dar palpite, já quer... Então é isso. Vocês entenderam, né? Amém. Então amanhã a gente vai ler 2 Coríntios, tá bom? A segunda epístola aos Coríntios. Em nome de Jesus Cristo. Tanto que Paulo falou assim, eu tô pra ir aí na cidade de Corinto visitar vocês, mas não dá pra mim ir agora, porque o dia que eu for, eu vou ter que ficar um tempo com vocês. Ou seja, vou ter que ficar ensinando mais ainda, vou ter que gastar tempo aí com vocês, que vocês estão precisando crescer muito. Amém, gente? Então todo mundo entendeu, né? Coloca nos comentários aí se vocês entenderam 1 Coríntios. Vocês entenderam? Glória a Deus, eu fico feliz, viu? Porque às vezes, assim, é tanta coisa, né, gente? É tanta coisa, tanto detalhezinho, que a gente fica realmente sem entender. Vamos fazer a nossa oração, então? Não tem controle no Espírito Santo, exatamente. Muitos não tinham controle no Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Então tá bom, gente. Antes da gente fazer a nossa última oração, tira o print para você marcar. E não esqueça... Deixa eu ficar quieto. Tirou? Aí você me marca e aí você coloca o versículo que mais te chamou a atenção, tá bom? Tipo assim, pastora, eu entendi bem, então o versículo que mais me chamou a atenção aqui é esse que Paulo falou, é esse conselho que Paulo deu, é esse versículo que eu já conhecia, aí você coloca lá no print. Vamos orar, gente? Eu fico feliz que vocês entenderam, viu? Glória a Deus, porque é muita coisa pra falar. Nunca, assim, numa live de 1 hora não dá pra falar tudo, né? Nossa Deus, já passou 1 hora, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa leitura de hoje. É sim, Senhor, muitos ensinamentos. Mas, meu Deus, nós sabemos que o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de paz. Isso nos ensina, meu Deus, que o Senhor não tem nenhum prazer em ver os irmãos em contenda, em fofoca uns contra os outros, um se achando melhor do que o outro só porque um está no altar e o outro está no banco. Meu Deus, não existe nada disso diante do Senhor, nós somos todos iguais. Meu Deus e meu Pai, então, meu Deus, nós oramos agora para que a união da igreja do Brasil, possa cada dia mais se fortalecer, porque infelizmente nós vemos isso na Igreja de Cristo na Terra, muitas disputas, muitas competições, meu Deus, muitos achando que só eles vão entrar no céu, achando que só eles são importantes, e o Senhor fez as coisas tão certas, Pai, a Igreja de Cristo na Terra, que é o corpo do Senhor, o Senhor fez as coisas tão certinhas, mas muitas das vezes a falta do amadurecimento espiritual causa toda essa confusão. Então que nós venhamos amadurecer, que nós venhamos deixar
meu Deus, as coisas de menino, como Paulo falou. Deixei essas coisas infantis, atitudes infantis, o jeito de agir infantil que não agrada ao Senhor, deixei para trás. O que importa é o amor, o que importa é amar uns aos outros. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Meu Deus, que grande ensinamento. Ele diz que nós devemos ser meninos somente na malícia, sempre ter um coração puro, mas não no entendimento. Então que nós venhamos cada dia mais amadurecer, seguindo as recomendações de Paulo para as nossas vidas, porque, meu Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo na terra. E nós somos importantes, não importa o nosso cargo, não importa o nosso chamado, não importa a posição espiritual que nós estamos, a fase espiritual que nós estamos. Não importa se nós estamos no início, no meio, se nós somos maduros, somos ainda bebês na fé, ou somos ainda crianças, meninos na fé. Não importa, o que importa, meu Pai, é que nós somos importantes para o Senhor. E a Igreja de Cristo precisa de nós. E nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Obrigada por tantos ensinamentos, que fique guardado ao coração de todos, que o Senhor continue nos ensinando em nome de Jesus e que o Senhor dê uma noite de paz a cada um, meu Deus. Obrigada por essa live maravilhosa, abençoa a todos, cura de todas as enfermidades, de todos os males, dê paz ao coração daqueles que estão confusos, aqueles que estão tristes. Meu Deus, eu faço uma oração especial nessa noite para essa pessoa, meu Pai, que por causa de confusão na igreja, ela parou de ir para a igreja. Essa pessoa, meu Pai, que por causa de uma confusão na igreja, ela tinha vontade de fazer algo, ela tinha vontade de ser uma obreira, de cantar, de tocar, de trabalhar na obra, mas por causa de confusão, meu Deus, ela deixou esse chamado, ela deixou esse dom que foi o Espírito Santo que deu para ela. Porque assim como o Espírito Santo deu o dom para o pastor pregar, para os levitas cantarem, meu Deus, tocarem, para todos, o Senhor também deu um dom para ela. Meu Deus, mas por causa de confusão na igreja, igual havia em Corinto, meu pai, ela desanimou. Traga de volta, Senhor. Nós não podemos enterrar os nossos talentos. Nós deveremos um dia, meu Pai, prestar conta deles ao Senhor, diz a Tua palavra. Então traga de volta essa pessoa que se desviou por causa de confusão na igreja e essa pessoa que deixou o seu chamado por causa de confusão na igreja. Levante novamente essa pessoa, Pai, porque a igreja de Cristo na terra precisa dela. Em nome de Jesus, o Senhor precisa dela. E ninguém poderá cumprir a missão dela. Ninguém poderá cumprir a função dela. Assim como a mão não pode cumprir a função do pé. Assim, meu Deus, como os olhos não pode cumprir a função dos ouvidos. Cada um tem sua função. E ela, meu Pai, ninguém poderá cumprir a função que o Senhor deu a ela. Então, Pai, traga essas pessoas de volta para o corpo de Cristo, em nome do Senhor. Eu oro e agradeço por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, gente? É isso aí. Glória a Deus. Olha, Deus tocou no meu coração para fazer essa oração, hein? Não sei para quem foi, mas eu sei que o testemunho vai chegar depois. Amém? Então, gente, amo vocês em Cristo Jesus. Amanhã, 10 horas da noite, estaremos aqui, 2 Coríntios. Amanhã a gente vai ler 2 Coríntios inteiro, porque é pequeno, né? Inteiro, gente? Deixa eu ver se é isso mesmo. Inteiro. Mas é pequeno. Mas vai dar tudo certo. Se não der para ler inteiro, a gente divide, lê domingo. Eita glória, mas vai dar tudo certo. Amém, gente? Então é isso aí. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Até amanhã, 10 horas da manhã. Amo vocês em Cristo Jesus. Não deixe de me marcar no Stories. Beijão, gente. Com Deus.